Olá, graças a Deus por mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que venha edificar e transformar e restaurar a nossa vida. E saber que Deus ele é fiel em tudo que ele faz e se ele promete, ele cumpre com cada palavra, a cada vírgula, a cada tio. Assim como diz na sua palavra que pode passar o tempo que for, mas há de cumprir a cada palavra em nome de Jesus, porque ela não volta vazia, ela vem para se cumprir aquilo que ela foi enviada. E nessa leitura que estamos fazendo das pragas sobre o Egito, no capítulo 9 de Êxodo, olha só. Depois o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quiser deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos do faraó que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor então estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que nessa terra ele prometeu. No dia seguinte, o Senhor fez todos os rebanhos dos egípcios morrerem, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. Olha só como que uma pessoa, um coração totalmente endurecido, ainda que ele veja realmente que há uma distinção, há uma diferença que Deus ele faz, está escrito na sua palavra, que haverá a distinção daquele que faz a sua vontade e que ele não faz a sua vontade. E as pragas vieram, e é onde então o rebanho do faraó, todos aqueles animais morreram todos. Ele mandou verificar, olha só, e faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, o seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. E disse mais o Senhor a Moisés e Arão: tire um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés e espalha no ar diante do faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais em todo o Egito. Olha só. Eles arrancaram então cinza de uma fornalha e a puseram diante de faraó. Moisés as espalhou pelo ar, e feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Essa foi a sexta praga de feridas purulentas sobre a pele deles, dos homens e dos animais. E mesmo assim, o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou o povo, ele se recusou a atender a voz de Moisés. E disse então o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo. Não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo, com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu mantive em pé exatamente com esse propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã a esta hora enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo que há no campo de vocês.
Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Olha só, os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importavam com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a vegetação do Egito. E quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito, caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que ele se tornou uma nação. E em todo o Egito o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto os homens como animais, e destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gozém, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então o faraó mandou chamar Moisés, e Arão lhe disse: desta vez eu pequei. Olha só o faraó dizendo: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, e eu, meu povo, porque é que somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais, e eu os deixarei ir, não preciso mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem, e que é o tremer diante do Senhor, o nosso Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido, e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor, os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, e ele e os seus conselheiros. O coração de faraó continuou endurecido, ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. E aí está a quinta, sexta, sétima praga que veio sobre o Egito. E mesmo assim, o faraó não abriu o coração, não atentou para o Senhor, o nosso Deus. E hoje, infelizmente, muitas coisas acontecem no mesmo teor, onde tem muita desgraça, tem muita situação, tem muita vergonha, tem muita situação para ser realmente mudada e transformada. E mesmo assim, pessoas vendo o que Deus ele faz, o que está fazendo, não abrem o coração, não se libertam para poder realmente ser abençoados e transformados. Então é necessário que muitas vezes passem por um processo, como o próprio faraó passou, e o Senhor deixou bem claro, para que fique sabido que eu sou o Senhor. Olha só, porque o próprio faraó se achava o Deus sobre a face da terra, e cada uma dessas pragas, eles viam essas situações como deuses, o rio Nilo, os piolhos, a rã, enfim, cada situação eles adoravam um Deus que havia sobre esse lugar, os trovões, os relâmpagos, cada um tinha um Deus, cada forma tinha uma forma, uma maneira de ser adorado. Isso deixou bem claro para que saibam que eu sou o Senhor sobre toda a terra. Então, quando Deus ele fala, ele quer esse reconhecimento, ele quer que nós tenhamos esse entendimento, porque sem Deus nós nada poderemos fazer. Nessa semana mesmo alguém falou: pastor, como eu era tão arrogante, tão soberbo, tão realmente presunçoso em mim mesmo, e eu pude entender que Deus realmente ele faz o que ele bem entende, o que ele bem quer. Ele teve que entender de uma forma que ele não gostaria, foi pela dor, uma situação bastante, aos meus olhos humanos, vendo o que ele me constatou, realmente é uma dor que pode me ferir, fere corações assim de uma maneira, de uma forma tremenda.
mas ele teve do próprio Deus uma revelação. Ele disse: pastor, como Deus ele foi comigo, bondoso, maravilhoso, e eu pude entender o seu amor para comigo, vendo a situação de um amigo dele, de infância, um amigo que se dá muito bem, trabalham juntos, realizam as coisas juntos. Ele deixou bem claro como realmente Deus ele mudou a minha vida. E quanto mais assim nós tivermos esse entendimento, que não precisa ser pela dor, isso eu repito há anos, não é necessário que eu passe pela dor, passar pelo processo, passar pelas perdas, para que eu possa entender que só Deus pode mudar minha vida, que só Deus pode transformar e restaurar totalmente a minha vida, mas que possamos ter então realmente em nosso coração, nossa alma, essa palavra penetrando, entrando, dizendo: olha, Senhor, eu preciso mudar, eu não preciso mais nenhum tipo de praga na minha vida, não preciso mais passar por uma situação contrária na minha vida, porque eu sei que só o Senhor pode realmente mudar e transformar e restaurar qualquer situação sobre mim. Então, quando Deus ele opera, ninguém pode invalidar, ninguém pode impedir, ninguém pode fazer voltar atrás. É tempo de restituição. Nós precisamos ser restituídos, abençoados, como esse povo do Egito, que ficou tão escravizado por mais de 430 anos, estava a ponto de ser realmente restituídos a sua liberdade. E enfim, o quanto Deus pode realmente nos libertar, nos transformar, nos restaurar, nos abençoar e nos restituir, porque Ele quer realmente fazer a diferença sobre a tua vida. Creia, confia, acredite, e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus, vamos estar orando, vamos estar clamando como sempre e crendo e confiando que Ele vai realizar o melhor sobre cada um de nós. Ó Deus amado Pai, mais uma vez eu te agradeço por este momento, agradeço por essa grande oportunidade de poder estar realmente nesse momento falando, meu Pai, do teu amor, do teu poder, da tua virtude, do que o Senhor fez lá no Egito e que hoje o Senhor faz hoje, o Senhor opera hoje, o Senhor realiza hoje. Como eu sempre digo, meu Pai, só muda os personagens, porque a história sempre acaba se repetindo em muitos lares, em muitas famílias, em muitas empresas, em muitos lugares. Meu Deus, quantas pessoas estão sofrendo hoje as mesmas lutas, as mesmas guerras, as mesmas batalhas, e só o Senhor que pode realmente libertar, salvar e realizar uma obra maravilhosa, meu Pai, sobre cada vida. Então que haja realmente corações sinceros, corações que amam o Senhor, não corações que apenas por um momento, como o próprio Faraó, quando vi que a situação estava em aperto, ele orava, buscava o refúgio no Senhor, pedia para Moisés orar por ele, mas quando passava a tempestade, a praga, a tormenta, enfim, ele voltava a pecar novamente. Ele até confessou: eu pequei, mas depois voltou a pecar novamente, coração sendo insensível à voz do próprio Deus, deixando o coração sendo endurecido, amargo, e nós possamos então realmente viver de uma forma que Deus se agrade dia após dia de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe muito a sua família. Deus te surpreenda de uma forma muito especial, porque nada pode invalidar o teu agir, o teu querer e o teu trabalhar em se cumprir sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Ore sempre conosco, compartilhe essa mensagem, envie para os seus amigos, para que eles possam entrar na página, tanto do Recomeçar em Amor, como a do Marcos Modesta, que é a página a qual eu criei há tantos anos atrás. E o YouTube hoje nos dá o acesso em poder armazenar todas essas mensagens de uma forma mais fácil, você realmente poder, na palavra de Deus, meditar. Temos ali muitos arquivos, desde os Salmos, todos os Salmos estão ali. O livro de Gênesis está quase que, aliás, o de Gênesis está quase, já está completo, na verdade. O de Êxodo, nós vamos estar em breve já completando. E assim depois voltarei a gravar, porque eu não gravei no YouTube o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, ensino o Novo Testamento. Mas assim que nós terminarmos o Velho Testamento, estarei realmente fazendo mais uma vez o Novo Testamento, gravando diariamente. E com certeza Deus vai nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Deus abençoe. Tenha uma ótima tarde, uma ótima noite, um dia maravilhoso, como sempre, em nome de Jesus.